que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de informação, opinião, spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje estamos aqui para falar praticamente do último filme a se apresentar para a corrida do Oscar. O surpreendente, emocionante e devastador The Father, traduzido por aqui como Meu Pai. E para me acompanhar aqui em Meu Pai, temos a presença do nosso oráculo da sétima arte, Rodrigo Nonato da Cunha. Cunha, meu pai demorou, mas chegou com muita força na corrida do Oscar 2021, né? Podemos estar diante da situação dos últimos que serão os primeiros? E aí, meus queridos, tudo bem? Cara, o Oscar é do Anthony Hopkins e quem concorda, respira. Temos aqui também na telinha do Zoom o nosso samurai do entretenimento, Rafinha Prada. Rafa, assistindo a The Father, eu fiquei bastante surpreso com a atuação desse tal de Anthony Hopkins. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Você já ouviu falar desse rapaz aí? Conheço não, Sansa. Acho até que, pelo que fez esse filme, merece até uma indicação pro Oscar. O que você acha? Talvez, hein? Talvez. Olha, o dia ficou até mais ensolarado, porque acaba de adentrar a caverna do spoiler, a nossa enciclopédia do conhecimento humano, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, para quem reclamava por aí de peças que viram filme desde que falamos aqui de Hamilton, né, Rafinha? Acabamos tendo uma temporada altamente teatral, né, meu caro? É, uma temporada bem teatral e de nível bem alto, né? É interessante que a transição para o cinema foi ficando cada vez melhor, desde A Voz Suprema do Blues, que é mais perto do teatro, passando por Uma Noite em Miami, até chegar em Meu Pai, que é puro cinema, é um puta filme. E olha, fechamos o time de hoje com ela, a rainha dos festivais cinematográficos, Rafaela Gomes, minha gente. Rafa, é possível e imaginável conciliar a condição de ser humano com não ir às lágrimas ao assistir The Father? Não é possível. Se existe um coração batendo em você, esse coração vai se derreter quando você ficar diante da incrível atuação do Anthony Hopkins. Muito bem, e olha, antes da gente mergulhar de cabeça aqui em The Father ou Meu Pai, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sklvs.com.br, siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcasts favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber a sua opinião sobre esse e muitos outros filmes e séries, tá bom? Hora de falar de The Father, bora nave! Who are you, exactly? What about me, Dad? Who exactly am I? Muito bem, minha gente. Olha, The Father ou Meu Pai é a história de um homem idoso, né, que recusa toda e qualquer ajuda de sua filha à medida que ele vai envelhecendo. Ao tentar entender as mudanças nas circunstâncias, ele começa a duvidar das pessoas, da sua própria mente e até mesmo da estrutura da sua realidade. O filme é em inglês, mas a direção é do francês Florian Zeller, olho nele, hein? Não por acaso o autor e diretor também da peça teatral homônima, lançada lá em 2013, que fez um tremendo sucesso em praticamente o mundo inteiro. O que impressiona aqui, minha gente, é que estamos diante do seu primeiro longa, o que dá a dimensão do talento desse criador de apenas 40 anos. Já o elenco cabe praticamente nos dedos de uma mão, de tão enxuto, né? E definitivamente eleva a experiência do filme, né, Rafa? É isso mesmo, Sansa, amigas e amigos ouvintes do SQLVS. Aqui entre nós é difícil ter um filme ruim com Anthony Hopkins e Olivia Colman, né? Hopkins, que alcança aqui a sua 6ª indicação Oscar e dispensa qualquer apresentação, vive o seu xará no filme Anthony, que sofre com desordem mental causada pela demência. A sua filha Annie, sempre atenciosa, cautelosa, mas também triste com seu pai, é vivida pela estupenda Olivia Colman, que chega aqui à sua 2ª indicação ao Oscar. Lembrando que ela já levou a estatueta em 2019 pelo papel da rainha Anne em A Favorita. Nós temos também participações menores, porém muito importantes, como a ótima Olivia Williams, como enfermeira, que não tem nome no filme, e de Imogen Poots, como a doce cuidadora Laura, que, pelo que entendemos, é a cara da filha mais nova do Anthony. Ou não, né? Não sabemos se ela existe mesmo ou não. Ainda completam o elenco Mark Gatiss, também conhecido como Mycroft, lá da série Sherlock, e Rufus Sewell, de O Homem do Castelo Alto.
Aliás, esse é um cara que não envelhece, né? Ambos são pares românticos de Anne e vão contribuir aqui para aumentar a confusão mental na cabeça do Anthony. E antes de a gente entrar nas nossas primeiras impressões sobre The Father, ou Meu Pai, aliás, finalmente, né, traduziram para o português um nome que encaixa, não tinha como fugir muito também, né? Vamos pedir aqui para o nosso oráculo trazer a repercussão de público e crítica para a gente. Ô, Cunha, como tá essa recepção de The Father? Rapaz, acho que a gente pode dizer aqui que dentre esses 8 indicados, né, categoria de melhor filme, o The Father, Meu Pai, foi o que teve a recepção aí mais calorosa aqui nos agregadores de nota, né? No IMDb, gente, o filme conta aí com quase 15 mil avaliações e já ostenta a bela nota de 8.3. No Metacritic, né, o Metascore já soma aí 88 de 100, bela nota. E no Letterboxd, né, a gente sempre brinca aqui, né, que é muito difícil um filme passar da barreira da nota 4, ele já está com 4.2 de 5 possíveis. Lá no Rotten Tomatoes, a coisa está ainda mais nivelada, né, e por cima mesmo, né, ele conta aí com a aprovação de 89% do público e da crítica 98%. Então ele leva aquele selo lá do Rotten Tomatoes, né, de escolha, né, dos editores. Então ele tá bem pra caramba mesmo. Mas eu quero saber também se ele vai bem aqui na mesa do Senta Que Lá Vem Spoiler. O que vocês acharam, meus queridos? Para mim, esse é um dos melhores filmes que eu assisti em 2020. Para quem não sabe, eu tive a oportunidade de assistir o filme em primeira mão na Premiere Mundial, lá no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, e também tive a oportunidade de conhecer o Florian Zeller, porque ele apresentou o filme pra gente numa cabine super intimista e tal, então foi bem legal, porque a gente teve um bate-papo com ele no final da sessão, e ele contou muito sobre a experiência de trazer essa produção à vida, e é um filme, assim, que dispensa apresentações em todos os sentidos. É um roteiro que se desenvolve de uma maneira surpreendente, e o Anthony Hopkins, ele conseguiu fazer muito mais de tudo que ele já fez na carreira dele, e a gente sabe que ele é um cara que coleciona atuações impressionantes, que é até difícil escolher uma só, mas quando a gente assiste Meu Pai, a gente consegue perceber não apenas a profundidade da onde ele conseguiu ir, mas a gente consegue também se apaixonar pelo Anthony Hopkins de uma forma completamente diferente. Meu Pai é um filme especial mesmo, né? A Rafa tinha falado tanto dele pra gente que eu tinha tomado a minha vacina anti-hype para assistir. É um filmaço, né? Tem um dos roteiros e uma das montagens mais inteligentes que eu vi ultimamente. Tem a Olivia Colman, ótima como sempre, mas que nem a Rafa falou, né? O Anthony Hopkins faz aqui um dos trabalhos top 3 ou 2 de uma carreira que é cheia de tops, né? E quando um filme que trata assim do declínio da terceira idade é bem feito, eu acho que não tem como a gente não ficar tocado, né? Enquanto eu assistia Meu Pai, eu lembrei de Amor, que é um filme maralhaço de 2012, do Michael Haneke, sobre um casal de idosos que lida com AVC e tudo mais. Também me marcou muito, porque eu vi um casal de tios meus em tela. E Meu Pai é isso, é uma experiência que não para de surpreender a gente em todos os momentos, e é de longe um dos melhores filmes dessa temporada. Meu Pai, né, o The Father, é tão bom, cara, que eu não quero nunca mais ver esse filme. Essa que é a verdade, velho. Eu vi com meus pais, vi com a minha companheira /esposa /namorada Pri, e, cara, eu acho que é a melhor atuação do Anthony Hopkins desde Os Filhos Inocentes. Acho que a gente há anos não via ele tão confortável, nós até brincamos, né, que talvez a idade dele tenha ajudado um pouco na construção do personagem em si, por ele ser velho, obviamente, né, mas a atuação é estupenda. A Olivia, como ela dá ela é a alavanca do filme, né, porque é uma puta mistura ali de dedicação, amor, tristeza e raiva, né, do pai, e então assim, é uma troca entre os dois que justifica demais esse filme. Vou repetir, é um filme que é tão difícil e tão bem feito que não dá vontade de ver de novo. Acho que há anos eu não assisti um filme onde você se sentia no papel da pessoa, porque é justamente isso que essa montagem faz, né? Ela te coloca lá dentro. O lance do Meu Pai é que a impressão que dá é que com menos ele entrega mais, né? Então você pega um elenco super enxuto, a Olivia Colman, se somar o tempo dela em tela, não sei, gente, quanto tempo dá? 5, 6 minutos? 10 no máximo? Não passa muito disso. E ela consegue expressar, cara, numa reação de surpresa, indo pra tristeza, desesperança, choro,
né, com relação ao pai dela, é um negócio, cara, assustador. Eu acho a Olivia Colman uma atriz assustadora, já que a gente tá falando tanto de Anthony Hopkins, queria levantar a bola dela também. E o Rafinha, ele brinca sempre com a tradução, né, com o nome aqui no Brasil, e é interessante, porque The Father seria o pai, né, e ele passa a chamar meu pai, né, meu pai! E a partir do momento que ele passa a chamar meu pai, cara, ele poderia ser o meu pai, poderia ser o pai de você, querido ouvinte, poderia ser o pai do Cunha, do Marcudo, da Rafa, do Rafinha, de qualquer um, né? Assim como poderia ser o meu avô, poderia ser o meu tio, poderia ser um amigo meu, né, mais velho que tá passando por problemas parecidos. Impressionante o que esse filme faz ao nos colocar praticamente ali em primeira pessoa e ter a visão, né, do Anthony. Eu acho que não é por acaso esse Anthony do Anthony Hopkins. Eu não sei se na peça já era esse o nome, talvez seja, eu esteja viajando aqui, a Rafa me corrige, mas filmaralhaço. E às vezes a gente esquece, né, o quão grande é um ator, né? Por exemplo, Anthony Hopkins, né? Ele foi feito cavaleiro lá pela Rainha Elizabeth II em 1993, pelos serviços prestados à arte, cara. Olha o quão grande é isso. E o Dr. Hannibal Lecter, né, o papel aí que o levou ao Oscar, foi classificado como o maior vilão da história do cinema pelo American Film Institute. Porra, isso é grande pra cacete, né? E esse cara já nos convenceu, né, como papa, canibal, deus nórdico, mordomo, e agora um homem senil, cara. E como ele faz isso? E eu acho que esse filme tá aí também para lembrar o quanto o Sir Hopkins é foda, né? O que são aqueles olhares perdidos, né, confusos dele, ali olhando para a filha, né? Especialmente quando trocam aqueles atores. As falas, ele tem tanta fala poderosa que acaba nos atacando também. Por exemplo, eu vou sobreviver a você, quando ele acha que a filha está confundindo ele propositalmente, né? E toda a cena final, gente, ali naquela casa de repouso, né? Para mim aquilo é uma masterclass ali de atuação de um ator que está em seu auge, sabe? É uma aula completa. Uma coisa que eu também gostei muito, gente, da direção, foi que o diretor se preocupou muito em entregar um filme muito sutil em relação ao drama. Ele podia cair num drama fácil, sabe? Cenas ali criadas para fazer as pessoas chorarem de um jeito artificial, mas não, é um filme muito contido. É um filme inglês, né? Que tem aquele silencioso desespero. Filmaço, gente. O melhor filme da temporada, sem sombra alguma de dúvida. Bom, minha gente, olha, depois dessa aquecida de motores, né, acho que podemos ir para um dos principais méritos de The Father, que é a sua capacidade de colocar o espectador no lugar de uma pessoa que sofre com demência de uma forma poucas vezes vista na história do cinema. Olha isso, hein? E quando falamos aqui sobre os indicados ao próximo Oscar, a Rafa Gomes, que era a única que tinha recebido o pendrive dourado da distribuidora com o filme em Ultra HD, chamou a nossa atenção para a qualidade do design de produção e da montagem aqui de The Father. É um trabalho fantástico, né, Rafa? Totalmente. O que mais me impressionou no filme, obviamente, é claro, além das atuações, é a construção técnica do filme, que é impecável do começo ao fim. Uma das coisas que eu tinha falado muito para vocês era o quanto o design de produção se transformava num personagem dentro da trama. É uma coisa difícil de explicar para as pessoas, porque quando você não assistiu o filme, né, você fica imaginando como que o design vai ser um personagem. E o filme mostra exatamente isso, porque como a gente está assistindo a produção pela ótica do Anthony, e a gente sabe que, assim, olhando para a nossa própria vida, cada um tem uma percepção do mundo. Então, é claro que, assim, o céu é azul, a árvore é verde, marrom, etc., mas cada um tem a sua própria visão das circunstâncias. E a gente vê em Meu Pai exatamente isso. O mundo segundo o Anthony. Então, tudo se movimenta pela ótica dele. E isso impacta diretamente desde a decoração, da escolha das cores do ambiente. E a escolha das cores em cada um dos cômodos da casa acabam se revelando como um dos aspectos cruciais no final da trama. Parece algo tão pequeno, mas quando a gente chega no final do filme, a gente consegue perceber como todos esses detalhes foram transformadores para toda a narrativa. Desde a posição dos móveis, de como o personagem é um personagem também muito metódico e que gosta das coisas de uma certa forma, e tudo isso impacta na construção do filme. Eu consigo me lembrar do filme de uma forma que outros filmes mais recentes que eu assisti não vem na minha memória. E isso é porque o filme ele é muito sinestésico, ele coloca você ali
em cada situação, fazendo você se sentir no papel dele, fazendo você entrar na confusão mental do personagem, fazendo você absorver o que ele está absorvendo e enxergar o que ele está enxergando. E eu acho que é por isso que quando a gente termina o filme, a gente está emocionalmente exausto, né? Porque é como se você estivesse ali dentro daquela história. Eu acho incrível como os realizadores desse filme conseguiram transformar aquele apartamento numa representação do que se passava pela cabeça do Anthony, né? A gente vai descobrir no final que desde o começo ele já estava naquela instituição e ele não tinha mais controle nenhum do que era real e o que era imaginação. Ele não tinha nenhum controle sobre o tempo, até por isso ele tinha aquela obsessão pelo relógio, né? A Rafa estava falando do design de produção, como isso ajuda a demonstrar a evolução da condição de demência dele. Então, além dos cenários estar sempre diferentes, ela comentou, cada mudança de fase do filme é pontuada pela casa ficando cada vez mais vazia. Até que no final não tem mais nada, né? Isso é a memória, a consciência dele se esvaindo também aos poucos. E é um processo tão desesperador que naquele final, que eu acho que é maravilhoso, quando o Cunha lembrou, ele disse que ele está perdendo todas as folhas dele, ele não tem mais noção de absolutamente nada, nem de quem ele é. Ele vai e chora pela mãe, que é um negócio meio instintivo, até primitivo, eu diria. É a única referência da gente que não se apaga, né? E falando sobre a montagem, quando um filme se passa num único local, como uma casa, por exemplo, a gente sabe se a montagem é eficiente quando a gente aprende a se movimentar lá dentro. E meu pai, por maior que seja a confusão em cena, eu sei que quando entra por aquela porta preta, eu acho que é preta porque representa que não tem saída, tem um corredor com sala de jantar e cozinha à esquerda, na frente tem uma sala de estar, os quartos ficam à direita. Eu aprendi a me movimentar naquela casa por causa da montagem. E isso é essencial no filme para a gente poder se encontrar dentro daquela confusão. Porque o Anthony está sofrendo com aquilo, mas a gente não. Ele faz uma coisa que eu amei aqui, né? Ele pega esse conceito, né, de demência, que é um conceito abstrato pra caramba, né? Cruel, né? E ele tangibiliza esse conceito aí de uma forma, cara, que só boa arte consegue fazer. Né? Isso é muito difícil de você colocar numa tela, né? Expressar e fazer a gente sentir o mesmo. E é aqui que entra realmente o trabalho de edição espetacular aí do Yorgos Lanthimos, né? Não confundir com Lanthimos, né? Diretor grego aí, iogurte, né? Que todos nós aqui estamos acostumados. E a montagem, né, gente? Ela enfatiza tão bem a narrativa. Eu achei até a narrativa, especialmente ali no começo do filme, né? Na primeira meia hora, ela é contada ali com uma estrutura muito parecida com um Bom Mistério, né, inclusive, né, você até fica achando, para onde é que esse filme vai, cara? Ele tá construindo um mistério aqui na minha cabeça, o que é isso? Aquelas cenas repetidas, né, com lapsos ali temporais, discutindo, né, a ida dele para a casa de repouso, no momento que ele chega e fica observando o casal, né, discutindo, ele tá doente, a gente tem que levar ele para casa de repouso. Essa cena, ela tem um lapso, né, novamente, na sequência, para te confundir. A cena do quadro na parede, né? Aquele quadro estava ali ou não estava, né? Você fica até desconfiando. Peraí, tem a marca e tudo. Então, são características ali muito evidentes de mistérios, né? Então, e quando a gente fala, né, de set mesmo de produção, o Peter Francis, né, que foi o cara aí responsável por todo o set desse filme, é um cara que trabalhou brilhantemente lá no Titanic, né? Então, a gente não poderia esperar menos aqui também da entrega dele. E para fechar, tem uma cena muito interessante que eu gosto também lá do final do filme, que mostra a filha saindo da casa de repouso, cruzando ali com o que parece ser um monumento, né, de uma cabeça esfacelada, mostrando basicamente ali alguém perdendo a identidade, né, essa pessoa perdendo os cacos ali, e aí você já não consegue mais identificar. Então aquela rima visual ali muito bem feita. Caras, que construção. Eu tô aqui até agora surpreendido com toda essa história. Tem um ponto que a Rafa comentou aqui, que tudo isso aqui não teria nenhum valor se a gente não tivesse os dois monstrões em tela, né? O Anthony e a Olivia. Essa montagem, como se a gente estivesse vivendo no papel do Anthony, né? Onde a gente acaba vivendo a vida dele por aquela 1h30. Isso, aliás, é outro ponto interessante, né? É um filme que dura 1h25, na verdade, pouco tempo, é um filme curto, né? Mas que não parece tão curto assim. As interações entre os dois, se não tivesse essa montagem, não faria nenhum sentido. Tem uma cena, não sei se vocês vão lembrar, quando eles vão ao médico, na cabeça do Anthony, obviamente, a doutora fala para a Olivia que ele está cada vez pior, né? E ela sai do consultório, ele está sentadinho esperando por ela, e aí é como se os papéis ali tivessem sido invertidos, né?
É como se ele fosse o filho dela e ela fosse a mãe, e você vê no olhar da Olivia um olhar de condescendência quase, né, dizendo, pô, agora é minha vez de tomar conta dele. E acho que foi a primeira vez que eu chorei no filme, foi esse momento. Porque essa montagem, esse design de produção do relógio, que o Marco do Bem lembrou aqui, cara, minha avó de falecer, ela era tarada em um relógio, cara. Tarada em um relógio. Porque isso te dá a sensação de tempo e controle, né? Então isso te traz para dentro do filme também. É impressionante, assim, não tem muito o que acrescentar, é bom só pra gente lembrar desses pedaços do filme, porque quem vai assistir ainda, ou quem já viu, vai se relacionar bem, porque realmente todo esse aparato em volta, esses monstros da montagem, do design de produção, não seriam nada sem a atuação da Olivia e do Anthony, né, Sansa? Pô, Rafa, com certeza, velho. E a gente falou pouquíssimo tempo atrás aqui de Nomadland, e o Rodrigo Cunha falou um negócio muito interessante. Ele fala assim, cara, a Frances McDormand tá incrível, mas toda a cama, toda a estrutura foi montada para ela brilhar nesse filme, né? E o mesmo acontece aqui em The Father, com a Olivia Colman, principalmente com Anthony Hopkins, né? Você tem um trabalho de montagem, né? A edição desse filme, o posicionamento da câmera, como o apartamento se torna um personagem aqui dentro, né? Esse roteiro tão azeitadinho, né? E também a trilha sonora, ele, aliás, queria colocar um asterisco aqui na trilha sonora, novamente de Ludovico Einaudi, né, o pianista que responsável pela trilha original lá de Nomadland. Aqui foi uma contribuição menor, ela nem entra como trilha original nas premiações, né, mas o tema principal, que é justamente aquele da sequência final, é uma composição maravilhosa do Ludovico, cara, e que faz com que essa sinestesia que a Rafa Gomes mencionou aconteça de uma forma tão, cara, dilacerante, né? Ô Sansa, vocês acham que a filha mais nova existia ou não? Eu acho que ela existia sim. Eu Até acho que ela porque ele morreu se no lembra do acidente. acidente. Ele se lembra do acidente, né? Sim. Ele se lembra ou tá na cabeça dele? É uma construção dele? Não, a Anne A da Olivia Olivia... fala. A Anne da Olivia Colman, ela fala do acidente, até olhando pra ele com uma cara de puta, você esqueceu? Você não lembra do acidente, pai? Ele tem um Quando sonho, tá- né? Inclusive. Mas vocês não acham que abre espaço para, como o filme todo é construído do ponto de vista dele, que isso tudo não seja imaginação dele também? Não é impossível, mas eu acho que nesse aspecto eu não acho que seria tanto uma teoria assim tão factível, por mais que eu acho que seja possível, porque como tudo que acontece ao redor dele se transforma a partir de fatos que existem, né? Então, assim, nada é muito inventado, é uma variação de algo que existe, né? Então, assim, a casa não é uma casa, mas é um hospital. Então, tudo ao redor dele existe, só que não do jeito que ele imagina. Por falar em confusão, qual dos dois atores é o marido da Anne, afinal de contas? Ou um foi um marido lá no começo e outro é o cara que vai levar ela pra França? Quem que dá o tapa na cara do pai? O tapa é uma coisa da imaginação? Como que se enxergou isso tudo, velho? Eu acho que o marido é o... Eu não lembro o nome do ator, é o de cabelo cacheado, porque o outro é um enfermeiro, inclusive, né? Os enfermeiros acabam entrando na história dele como se fizessem parte. O tapa, eu não sei se foi real, mas é que ele estava num momento tão desesperado já que, sei lá, ele se sentia tão agredido, né? Que foi o ápice, talvez. Pô, doeu em mim esse tapa, cara. Doeu em mim, velho. Eu acho que nada é definitivo desse filme mesmo, assim como a mente dele, né, cara? Nem a mente dele tá num estado ali, né, que é definitivo que ele vai ficar daquele jeito. Ele começa a piorar, né, quando vai pro fim do filme. E tem uma coisa... Então nada é certeza ali, cara. Eu acho isso muito legal, né, da gente estar discutindo isso. Será que era real? Era um golpe da mente dele? Inclusive a senilidade, né, a demência, ela traz, sim, muita ilusão, né? As pessoas começam a ver coisas e até ouvir diálogos, né? Às vezes ecos de diálogos de décadas atrás, né? Então acho que tem muito disso também aí no filme. Né, e falando em diálogo, ele teve que remoer umas 3 vezes aquela conversa dificílima da filha indo embora, né? Imagina. Meu Brasil, vamos falar de Oscar então, que eu acho que aqui o negócio vai ficar ainda mais interessante. The Father, ele recebeu um total de 6 indicações. Melhor filme, melhor ator para Anthony Hopkins, melhor atriz coadjuvante para Olivia Colman, melhor roteiro adaptado, melhor montagem e melhor design de produção. Vocês acham
que o The Father tem chance aí de faturar algumas dessas categorias. Mas, antes de vocês responderem, eu vou jogar aqui a polêmica desse episódio. Aproveitando aqui a deixa, gente. Para quem dava como certa aí a vitória do nosso querido e saudoso Chadwick Boseman, né, na categoria aí de melhor ator, eu acho que, sinceramente, Anthony Hopkins aí colocou uma pulguinha na cabeça da academia. Quem fala primeiro? Pulguinha não, né, ô Cunha? Colocou um elefante, né, cara? Tá pesando aqui do lado, assim, bicho. A gente brincou tanto, né, quando a Rafa comentou várias e várias vezes que o Hopkins vinha aí numa atuação absurdamente boa e a gente, né, cara, Chadwick destruiu, o cara morreu, ele merece e tal. Aí, bom, aí vem uma atuação que realmente você fala, o cara consegue ser vigoroso, consegue ser o filhinho da mamãe, consegue ser um doente, consegue ser um velho, ele consegue sorrir, consegue fazer a gente chorar, consegue fazer a gente ter raiva dele quando ele trata mal a Olivia Anne no filme. Tudo isso em 1h25, como a gente já falou aqui, né? Cara, pra mim, assim, talvez o Oscar do Chadwick fique como marcou do... Acho que eu conversei com o Marcudo durante um tempo sobre isso. Fique pro ano que vem com uma lembrança pela carreira, né, Marcudo? Porque eu acho que esse ano, cara, se o Anthony Hopkins não ganhar como melhor ator, acho que vai se constituir como uma das maiores injustiças, com certeza. Não que eu acho que o Anthony Hopkins esteja muito preocupado, né, assim, tipo, ele sabe de tudo que ele já fez, do monstro que ele é, né, mas acho difícil ele não levar essa, cara, muito, muito difícil. Eu acho que na categoria de design de produção, eu acho que o filme merece ganhar, porque ele é muito mais do que uma questão estética. É realmente, ele contribui para o roteiro e contribui, ele se torna realmente um personagem dentro da trama, algo que a gente não vê tanto assim nos demais filmes. Então, eu acho que o diferencial do design de produção é que ele vai além do que um design de produção normalmente vai, se tornando realmente uma experiência sinestésica. E assim, eu tenho muito medo do Chadwick Boseman ganhar o Oscar, porque assim, eu amo ele, sou apaixonada pelo trabalho que ele entregou para nós, mas seria realmente uma das maiores injustiças da história da academia, porque eu entendo a questão de querer prestar homenagem e tal, mas por que não faz um Oscar póstumo por conjunto da obra, né? Porque eu acho que a gente tem que ser justo, né? E dar a César o que é de César, é o que eu penso. Então, assim, eu quero muito que o Anthony Hopkins ganhe esse prêmio mesmo. A gente sabe que ele tá super bem, porque, assim, ele já foi condecorado pela Rainha Elizabeth, o que é o Oscar perto disso, né? Mas, assim, ele merece esse reconhecimento pelo excepcional trabalho que ele fez. Oi, gente, um dos Oscars mais disputados dos últimos anos, né? E, na minha opinião, nivelado por cima. Com exceção de Mank e O Sete de Chicago, né, não por acaso os dois filmes da Netflix na corrida aí por melhor filme, os outros eu considero filmes muito grandes, muito importantes, muito impactantes e melhores do que vários indicados de anos anteriores, e a gente tá falando do ano de pandemia, né? Esse filme concorre a 6 indicações, como lembrou aqui o Cunha, e eu acho que ele tem chance nas 6, real oficial. Ele pode sair com 6 prêmios. Tá? Agora, é óbvio que tem uma questão política, a academia responde muito a isso, a Rafinha sempre fala isso pra gente, eu concordo demais, então acho que ele não vai levar melhor filme, né? Mas todas as outras 5 categorias ele vem com muita força. Eu não acho o Meu Pai só um dos melhores filmes do ano, eu acho o Meu Pai um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Eu não acho que o Meu Pai é só uma das melhores atuações do gigante, enorme Anthony Hopkins. Eu acho que é a melhor atuação da carreira do Anthony Hopkins. Né? Eu queria ser bem enfático aqui. E assim, gente, a gente vive num mundo de vencedores e vencidos, né? Há tanto tempo nessa dinâmica, né? Você tem um vencedor, todos os outros são vencidos. O time ganha o campeonato, segundo não vale nada, né? E, caramba, a gente poderia quebrar as regras e dar melhor ator pro Chadwick e pro Anthony Hopkins, sabe? Sem isso parecer uma coisa de, estou fazendo média, mas por merecimento, né? Porque, tudo bem, se a gente for comparar, Meu Pai tá mais fresco na memória, talvez não da Rafa, que já viu há muito tempo, mas o que o Chadwick Boseman fez em A Voz Suprema do Blues foi uma coisa absurda também, sabe? Aquele olhar dele perdido, o peso que ele tava, né? A atuação dele, a descrença, ele lembrando da mãe, lembrando da família,
né? O histórico que isso traz, junto com a vida dele, ele implorando, para viver e para prosperar, quando era um ator que estava implorando pela vida, cara, isso é transcendental também, né? Então, assim, pode ser um prêmio póstumo por conjunto da obra? Pode, porra, super pode. Mas eu acho que dá pra ir além. Eu acho que dá pra gente ter 2 melhores atores, dá pra quebrar a regra. E os 2 merecem. Eu acharia muito legal, mas infelizmente isso não existe no mundo do Oscar, cara. Acho que de todas as indicações, as mais possíveis são roteiro, montagem e design de produção. Se não ganhar essas 2, eu vou ficar muito decepcionado, aliás. Eu acho que o fato do Chadwick Boseman ter morrido, a comoção toda em volta disso, e o fato de como Sam Bolin ter feito uma puta atuação, podem pesar muito. Eu acho bem capaz que ele ganhe esse Oscar. Mas eu não tiraria do Anthony Hopkins, sabe? Pra mim, a melhor temporada fácil, e eu acho que o Olivia Colman também tem boas chances. Só lembrando, gente, tem um dado interessante aí, né? O Anthony Hopkins, ele quebrou o recorde do ator Richard Farnsworth. Olha só que delícia de pronúncia, gente. E concorreu ao Oscar de melhor ator lá no ano 2000 por Uma História Real, né? Filme de 1999, do nosso querido diretor David Lynch, aos 79 anos. Hopkins tem 83, então é o ator mais velho a concorrer aí na categoria de melhor ator, né? E, poxa, para mim, esse é o segundo melhor papel dele, né? Depois do Dr. Hannibal Lecter, sem dúvida, é a melhor coisa que ele fez muito tempo depois. Olha, gente, sobre o Chadwick, eu acho que sim, ele merece, né, uma grande homenagem aí nesse Oscar, né, alguma coisa memorável, alguma coisa sem precedentes, que fique realmente marcada, mas eu acho que a gente não deve misturar as coisas, né? Tem toda uma emoção em cima aí, uma comoção, né, na realidade, em relação à morte dele. Eu acho que isso tem que ser tratado de forma separada e ser canalizado aí para essa grande homenagem que eu tenho certeza que o Oscar vai fazer, né? Ele realmente fez um trabalho memorável lá na Voz Suprema, o Blues, gostei demais, o cara tá incrível, mas eu acho que são coisas diferentes aqui. Sobre o Oscar em si, a premiação, melhor filme eu acho que é Nomadland, eu não vou comentar mais a respeito. O melhor ator é ele pleno, eu acho que ele leva fácil esse Oscar. E eu acho que se ele não levar aqui, eu gostaria que quem levasse fosse o Riz Ahmed pelo Som do Silêncio, sabe? Que eu acho que ele entregou um a mais ali, uma coisa que a gente não esperava, sabe? Melhor atriz coadjuvante, aí eu acho que a Olivia Colman leva aqui também fácil, muito embora a gente tenha ali a Yoo Jung, né? Ali por Minari, muito bem no papel. Melhor roteiro adaptado, eu não sei se vai levar, porque eu acho que a academia vai fazer jus aqui a Uma Noite em Miami. Melhor montagem, barbada, né, gente? Puxa, eu acho que vai ser ele, porém, a gente tem aí Nomadland também muito bem nessa categoria. Muito bem, meus amores, vamos aqui de notinhas. De 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aqui para The Father ou Meu Pai, esse espetáculo comandado por Sir Anthony Hopkins? Vou ser não sei se eu vou ser bem ousada aqui, mas a minha nota vai ser 99 poltronas amarelas. Ô, louco! 99, acho que eu não lembro de ter visto um programa que eu participei com 99, não, mas é justo. Tudo que foi falado aqui, eu vou manter a minha cunherência aqui e vou dar 96 poltroninhas amarelas para The Father. Um filme assim, bem feito, com uma das melhores atuações de um dos melhores atores dessa geração, que mexe com a gente desse jeito, só pode levar minhas primeiras 100 poltronas desde que eu cheguei por aqui. Ah, lá o Marcudo, capaz, 100 poltronas. Ô, louco, velho. Aí, ó, viu? Eu devia ter dado 100 poltronas, achei que eu estava sendo muito ousada. Merece. Merece mesmo. Ó, eu vou chover no molhado aqui, tá, gente? Melhor atuação da carreira do Anthony Hopkins, na minha opinião. Uma das melhores montagens de filme que eu vi na minha vida. E assim, uma emoção que tomou conta de mim, avassaladora, devastadora, como só o melhor do cinema é capaz de fazer, né? Quantas vezes aqui nos nossos episódios o Cunha falou, puta, eu queria tanto ter visto esse filme no cinema, numa telona, para aproveitar ainda melhor tudo que ele tá oferecendo aqui pra gente, né? Queria ter visto The Father no cinema, cara, e vou deixar ele aqui com 100 poltronas amarelas RT no Marcudo.
Bom, para Anthony Hopkins, sem dúvida, né? Eu dou 100 poltronas amarelas. Mas para o filme eu dou 95 poltronas amarelas. Porque eu acho que Nomadland é mais filme. Eu sei que não dá para comparar, mas colocando aqui num contexto de lista, né, de melhor filme, eu acho que Nomadland ele consegue excedeu demais as minhas expectativas. A experiência que eu tive com Nomadland foi superior à experiência que eu tive com The Father. Mas The Father, filme incrível, 95 poltronas amarelas para ele. Muito bem, gente. Sapateando e tudo, chegamos aqui à média de 98 poltronas amarelas para The Father ou Meu Pai. Muito bem, antes da gente se despedir aqui, vamos dar rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um para quem ainda não viu, ir lá na Prime Video ou na Apple TV alugar The Father. Aliás, está em outros lugares também, depois você pesquisa aí, tá bom? Assistam pela montagem do filme que te coloca no papel do Anthony. Sem ela, a gente não teria The Father. É um filme excepcional para quem está buscando uma experiência que seja catártica e profunda. Quer se emocionar, quer uma história linda que vai marcar você para sempre. Então assista Meu Pai. Eu sugiro pelo roteiro, a gente falou de muita coisa aqui, mas é o roteiro que amarra tudo isso e faz a gente se sentir desorientado que nem o Anthony enquanto assiste o filme. É isso, gente. RT em todos vocês e toda a cena final lá na casa de repouso, né? Uma masterclass sobre como atuar de forma épica. E é isso aí, minha gente. Olha, lembramos a vocês que todas as semanas, quase sempre às terças e quintas, tem episódio fresquinho aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, para você escutar aí enquanto prepara um ravioli, como faz o Rafa, pega pesado no crossfit, como faz o Cunha, realiza sessões de autógrafos, como a nossa Rafa Gomes, ou se prepara para a Naninha, como faz o nosso querido Marcudo. Obrigado, hein, queridos? Bom demais. Tchau, gente. Muito obrigado mais uma vez. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Rafinha, Sansa, Cunha, Marcudo, uma delícia gravar esse episódio. Até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, valeu pessoal e até a próxima. Valeu, meus queridos, até logo. E como é bom a gente gravar sobre um filme que também vai se tornar um clássico, né? Até se a gente vê, né, no começo do filme tá lá Sony Classics. Então a gente acabou de gravar sobre um filme que vai se tornar clássico logo logo. Classicamente a gente se despede aqui. Queria agradecer mais uma vez a nossa Rafinha. Obrigado, Rafa. Obrigado, outro Rafa. Obrigado, Marcudo. Obrigado, Cunha. Obrigado você por ter ficado com a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.